Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, mais um devocional do livro de Esther, hoje no capítulo 8. Eu sou Mari Vieira e é um prazer ter você aqui para juntos mergulharmos na palavra de Deus e aprendermos lições preciosas para a nossa vida. Então já pega a sua Bíblia e vamos ler juntos esse capítulo. O capítulo de número 8 de Esther diz assim: Naquele mesmo dia, o rei Xerxes, ou rei Assuero, entregou à rainha Esther os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim, Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esther voltou a apresentar-se ao rei, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o agagita, contra os judeus. Mais uma vez o rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: Se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição da minha família? O rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Entreguei a Esther os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora envie aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo o que vocês acharem melhor, e selem-no como anel do rei. Lembre-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei selado com anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei e aos governadores e aos nobres. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Assuero e o selou com anel. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes criados nas estribarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomasse os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estribarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar onde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. No capítulo anterior, vimos Esther arriscar tudo para interceder pelo seu povo. Agora, no capítulo de número 8, acontece algo poderoso. O decreto de morte contra os judeus não podia ser simplesmente apagado, mas o rei permitiu que um novo decreto fosse escrito, dando a eles o direito de se defenderem. Isso nos ensina que Deus nem sempre apaga as lutas da nossa vida, mas Ele nos dá novas estratégias e autoridade para vencê-las. O que parecia sentença final, Deus transformou em oportunidade de vitória. Talvez você hoje esteja diante de um decreto de derrota, uma situação que parece impossível de mudar, mas Deus pode colocar um novo decreto na sua história, de vida, de esperança, de restauração.
Assim como Esther e Mardoqueu receberam autoridade para agir, Deus também nos dá autoridade espiritual para orar e declarar. Além disso, nos posicionarmos. E agora eu te convido a fechar os seus olhos e fazer essa oração comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque tua palavra nos lembra que nenhuma sentença é final quando o Senhor está no controle. Nós oramos agora por cada pessoa que está conosco nesse momento, pedindo que o Senhor mude decretos, Senhor. Muda decretos de derrota em decretos de vitória. Decretos de morte em decretos de vida e vida em abundância. Dá-nos a coragem e a autoridade para nos posicionarmos como Esther e a fé para crer que o Senhor está trabalhando em todo o tempo em nosso favor. Assim nós oramos, nós confiamos, te entregamos e agradecemos em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar seu comentário dizendo que Deus falou com você hoje. Assim você não perde nenhum dos próximos devocionais que estão abençoados. E eu creio que o Senhor tem falado ao nosso coração e ao seu também. Deus te abençoe. Fica com Deus.